Boa tarde, a paz esteja com todos, amém? Eu sou a pastora Meire, da cidade de Barreira, e eu quero deixar uma mensagem para o teu coração nesta tarde. Se você gostou, você clica lá no dedinho, polegar, se você puder se inscrever, você se inscreve, se você quiser compartilhar, fica à vontade, amém? Que Deus te abençoe. Eu vou ler aqui no capítulo 11 do livro de Juízes, no versículo 1, porque esses dias nós temos meditado sobre o livro de Juízes. Ele diz aqui: era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, e seu pai era Gileade, e a sua mãe era uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se ajuntaram a ele e o seguiram. Aqui, irmãos, fala da história de Jefté, que era um dos juízes que Deus havia escolhido. E interessante aqui, irmãos, que essa passagem ela fala que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Logo no começo diz que ele era filho de uma prostituta. Mas também ele fala de duas características de Jefté. Ele diz que Jefté era valente e valoroso. Duas coisas muito fortes na vida de uma pessoa valente e uma pessoa de valor, valoroso porque ele tinha valor. E isso seus irmãos viam nele. A incomodação dos seus irmãos não era porque ele era filho de uma prostituta, era uma desculpa para poder tirar Jefté da sua família, porque incomodava toda essa fama de Jefté. Desde criança já percebiam que ele tinha um espírito de liderança, e isso incomoda as pessoas. Quantas vezes as pessoas dão desculpas para te tirar do meio do caminho, porque elas veem em ti um talento, elas veem em ti qualidades que incomodam a vida delas, que ao invés dessas pessoas te aplaudir e poder contar contigo, elas te excluem. Jefté foi excluído de sua família. O seu pai não defendeu ele de nada. Diz que eles ali fizeram de tudo e Jefté fugiu. Com certeza ele vivia oprimido dentro da sua própria casa. Quem sabe você vive uma opressão, eu não sei se é no teu trabalho, se é na tua casa, se é na tua igreja, se é algum ambiente em que você precisa estar ali, mas você se sente excluído, você se sente como se as pessoas não te quisessem ali. Mas muitas vezes, amado, é pelo teu talento, pelo aquilo que você é. Jefté era valente e era uma pessoa de valor, como diz a palavra, valoroso. Isso foi tão provável na vida de Jefté, que quando ele saiu da casa de seu pai, aqui diz a palavra que ele se juntou com homens levianos. Ele se juntou a eles e esses homens seguiram a Jefté. Por que esses homens seguiram a Jefté? Porque Jefté dava valor às pessoas, porque ele conseguiu construir na vida desses homens aquilo que havia sido perdido, o valor. Muitas pessoas, irmãos, estão nas calçadas, nos presídios, em lugares, sabe, que as pessoas não valorizam, porque elas acham que não tem mais a capacidade, mas tem. Nós temos uma capacidade dada por Deus. E Jefté tinha essa capacidade e o Senhor escolheu ele para um cargo grande, juiz. Ele era um juiz. Irmãos, nós, nas mãos de Deus, nós nos tornamos grandes, seja lá quem formos. Nós vemos a história de Pedro. Pedro era iletrado. Pedro ele não tinha estudo e ele já tinha sido excluído, né, da sua escola. Ele seguia um mestre e o mestre que ele seguia não quis mais ele. Por quê? Porque ele não passou, ele foi reprovado. Aí Jesus gosta muito de chamar essas pessoas assim, irmãos, para valorizar. Deus te dá valor. Você é uma pessoa de grande valor.
Logo depois, irmãos, ele reuniu um grupo de pessoas, homens valentes de guerra. E o que aconteceu? Aquelas mesmas pessoas que desprezaram ele, o Jefté, chamaram ele para ser líder. E ele disse: como é isso? Que vocês me excluem, vocês me jogam fora da minha casa e agora estão me chamando para ser líder? Para ser líder não, para vencer o inimigo deles. Aí Jefté fez um acordo: eu vou, mas que eu me torne líder de vocês. Olha aí, irmãos, quando nós temos uma qualidade dada por Deus, as pessoas reconhecem. Aquelas pessoas que te rejeitam, elas vão precisar de ti depois. Não precisa você brigar, não precisa você levantar a mão para poder agir. Deixa Deus agir na tua vida. Eu tenho passado muito por isso na minha vida. Pessoas que às vezes não me valorizam como pastora, hoje me chamam para orar, estão me reconhecendo porque existe o tempo de Deus para ter o reconhecimento. Eu sei que é ruim, irmãos, a gente não ser valorizado. Eu sei que é ruim a gente não ter valor pelas pessoas. Mas vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Se nós tivermos o valor de Deus, se Deus nos valorizar, irmãos, aí vai acontecer que os homens vão nos valorizar também. Eles vão reconhecer o talento que nós temos. Você tem um talento, eu também tenho. Você tem valor, eu também tenho. O primeiro valor que nós temos, irmãos, porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Jesus nos comprou em alto preço. Ele nos ama, Ele nos escolheu para sermos vencedores. Por mais que você tenha vivido derrotas na tua vida, mas ele te escolheu como vencedor. A história de Israel, irmãos, nos mostra muito isso. O livro de Juízes é um livro de decadência, de ciclo vicioso. Estão sempre errando, mas Deus não desistiu deles, porque deles sairia o Filho de Deus, deles sairia o Salvador do mundo, Jesus Cristo de Nazaré, que quando veio para a terra também não foi valorizado. Nós sabemos muito bem disso, que os sacerdotes, os fariseus, eles não valorizaram Jesus porque eles queriam continuar no pecado. Por que tem muitas pessoas que não querem Jesus? Porque quer continuar no pecado, no erro. Porque Ele limpa a nossa vida, Ele purifica o nosso coração. Que você deixe o Espírito de Deus purificar a tua vida, te santificar. Entregue sua vida a Ele, deixe Ele direcionar a tua vida. Ele tem o melhor para você, Ele tem sempre o melhor para você. Que Deus te abençoe. Jefté passou por muitas lutas em sua vida. Jefté, irmãos, ele teve uma falta de sabedoria lá na frente, né? Porque ele fez um voto por não conhecer a palavra, porque lá no livro de Deuteronômio fala que você não pode fazer sacrifício humano. E, infelizmente, Jefté fez. E por ele ter feito isso, ele disse que a primeira pessoa que saísse da casa dele, porque ele queria vencer os inimigos, a Bíblia diz que ele já tinha se enchido do Espírito de Deus, não precisava ele fazer voto. Diz a palavra que ele já estava cheio do Espírito de Deus. Olha só o que diz aqui no versículo 28. O rei dos filhos de Amon, porém, não deu ouvidos à mensagem de Jefté que ele enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés e chegou a Mispa de Gileade e dali foi ao encontro dos filhos de Amon. Não precisava ele fazer um voto. Quem foi que saiu? A primeira pessoa que saísse de dentro da casa dele, ele disse que ia sacrificar. E quem saiu foi a filha dele. E, infelizmente, ele teve que sacrificar a sua filha, porque ela foi obediente. Pai, deixa eu passar uns meses chorando pela minha virgindade e depois eu volto para o Senhor cumprir o teu voto. Que menina mais leal e obediente. Ela fez com que o pai dela cumprisse o voto dela. Infelizmente não era do agrado de Deus, mas era uma menina sábia. Seja sábio, conheça a palavra de Deus, busque a palavra, ouça a palavra, que é ela que vai te edificar para você não tomar decisões erradas. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ser poderosa ao teu coração e te edifique em nome de Jesus. Amém? A paz esteja com todos vocês. Um abraço. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, amém? Se te edificou. A paz.